Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre harmonização orofacial e laser com a especialista no assunto, doutora Ana Paula Tanco. Não saiam daí, o Atual Chique está começando! Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main. O Atual e Chique de hoje, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, vamos falar sobre um assunto que nós mulheres adoramos. Isso mesmo, vamos falar sobre beleza, estética e harmonização facial. Nossa convidada, a especialista no assunto, doutora Ana Paula Tanco. Doutora Ana Paula, é um prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é meu, ainda mais no Dia Internacional da Mulher. Sim! Nada melhor do que esse dia estar aqui com vocês, aqui reunidos para falar desse assunto. A Gabi aqui da plataforma Brasil Bens, que vai ajudar a gente assim, a tirar algumas dúvidas, né, Gabi? Sempre é o que mais tem, né, doutora? Todo mundo morre de dúvidas. E o CEO da plataforma Brasil Bens, Elcio Monteiro, que também está interessadíssimo no assunto. Para tirar dúvidas desse setor. Para tirar dúvidas. Bem interessado, sim. E vou vir com linha de crédito para atender esse público para poder fazer, né? Importante isso também. Porque é uma tendência, né? Sim. Doutora, eu queria que você falasse primeiro da sua especialização, que eu acho que é um diferencial que hoje em dia é comum você ouvir falar em harmonização, mas um especialista mesmo, né, com a formação que você tem, não é para qualquer um. Eu agradeço até o convite, né, para poder defender aqui a minha classe, né, que é a classe da odontologia. Então, eu sou formada há 31 anos em odontologia, tenho especialização em dentística restauradora, que é essa parte que cuida das lentes de contato, do clareamento dental. Tenho especialidade em ortodontia, que é a especialidade da odontologia que cuida dos dentes tortos, das deformidades dentofaciais, né? E também dos alinhadores, que hoje é um assunto que também está em bastante pauta. Também tenho especialização em harmonização orofacial, que era uma necessidade para eu complementar os meus conhecimentos em cirurgia ortognática. Eu trabalho muito com deformidades dentofaciais, faço o preparo ortodôntico descompensatório para esse paciente poder ser submetido à cirurgia dos maxilares, né, a cirurgia ortognática. E concurso no exterior, né, doutora? Sim, então eu estava comentando aqui com eles antes do programa que eu faço parte da World Federation for Laser Dentistry, que é uma associação de laser, uma das mais importantes do mundo, e com ela eu faço palestras, aí sou docente em laser também. Doutora, eu queria que você falasse um pouco da sua visão referente à harmonização, que hoje em dia está tão comum a gente ver cada caso também que você fala, nossa, aquela pessoa exagerou, né? Sim. Na verdade, a harmonização orofacial, ela é uma especialidade da odontologia sempre complementar. Então, ela é uma especialidade finalizadora para qualquer reabilitação que você faça, dentária, por exemplo. Depois você vai passar por uma fase de acabamento com procedimentos de harmonização orofacial para adequar os dentes aos lábios e os lábios muitas vezes aos dentes. Isso é muito importante, porque a gente vê umas pessoas que aumentaram muito os lábios e os dentes sumiram, né? Isso, exatamente. E às vezes também um procedimento de implante, uma reabilitação oral com implante, onde os dentes de baixo ficam muito aparentes, né? Ou os dentes de cima muito aparentes e não combinam com a idade do paciente, então a harmonização orofacial entra também como finalizadora nesses tratamentos. Ela ajusta esse detalhe. Ajusta os lábios, a nova posição dentária ou vice-versa. Então, tudo tem que ser um conjunto, isso é muito interessante, sim, a visão do profissional, né? Sim. E também muitas pessoas têm estruturas da própria face que não se desenvolveram de uma forma adequada. Então, a harmonização entra também com essa finalidade, para aumentar um mento, para aumentar um zigomático, né? Para levantar um pouco a ponta do nariz e várias coisas que a gente consegue fazer com procedimentos de harmonização orofacial. Enfim, todo mundo quer a fórmula da juventude, né? O problema é que a harmonização orofacial atualmente já tem assustado muito a sociedade em si.
A sociedade ouve falar de harmonização orofacial, o que vem à mente? Uma pessoa deformada, uma pessoa exagerada. Não é assim, né? Isso geralmente acontece quando o profissional não é bem capacitado para fazer a harmonização orofacial. E a gente tem visto várias pessoas retirando, né, os preenchedores. Eu falo para os alunos assim, que se o paciente sair na rua depois do procedimento e a pessoa falar, você fez a harmonização orofacial, já errou. Porque a pessoa tem que ser ela mesma melhorada. Não perder a característica. Exatamente. Né? Tem pessoas que ficam irreconhecíveis. A gente vê várias pessoas na mídia que precisou tirar porque ninguém conhecia mais. Na verdade, tudo isso deve ser voltado para melhorar a pessoa e não para piorar, jamais. Isso não pode ser. O percentual hoje, comparado às mulheres, os homens, qual é o percentual equivalente às mulheres? Olha, no meu consultório, a cada 10 pessoas que me procuram, já tenho recebido 6 mulheres e 4 homens. Já está quase. Olha, já está quase 50%. Não, os homens são vaidosos também. Há uns 4 anos atrás, de cada 10, 9 eram mulheres. Um homem, agora já está. Um homem era geralmente alguém que já tinha feito a cirurgia ortognática, que faltou um refinamento. Tá. Mas hoje não. Hoje ele vai esteticamente só. Da política, da televisão, né? E até pessoas comuns que trabalham com a imagem, com o público necessita. Já me procuram para fazer, principalmente a toxina botulínica. Ninguém quer passar aquela imagem de cansado, né? Porque a partir de uma idade vai mesmo derretendo o rosto, né? Todo mundo quer passar aquela imagem saudável. Sim, eu acho que a autoestima faz toda a diferença para uma pessoa, né? Então, assim, um homem hoje, um cabelo branco, ok, é lindo, charmoso, mas ele não quer mais ter aquelas rugas pesadas na glabela, no frontal, não combina mais com a imagem do homem moderno. Tá muito comum isso. Você conhece alguém que já fez, algum homem que já fez algum procedimento? Sim, eu conheço. Todo mundo conhece. Hoje em dia, o homem ele tá tanto vaidoso quanto a mulher. Não tem mais isso, né? De só a mulher se cuidar e o homem não se cuidar mais. Hoje em dia, as mulheres hoje de 50 são as de 30 anos atrás. E hoje não tem mais aquela faixa de idade, né? É todas as idades, todo mundo se cuidando, né? Eu costumo dividir assim, né? Tem muitas meninas muito jovens fazendo tratamentos preventivos sem necessidade. Sem necessidade. Isso é um crime, porque quando a gente pensa em toxina botulínica preventiva, você está aplicando em músculos que irão ser atrofiados. Então, tudo é uma balança. Então, muitas vezes eu recebo jovens que falam assim, doutor, eu quero aplicar toxina botulínica no meu pé de galinha porque eu não quero ter pé de galinha. Então, assim, mas você já tem? Porque se você não tiver, pode ser que você nunca tenha. Isso é uma marca de expressão. Aí, o tratamento tem que ser diferente. Você tem que passar a pensar naquela jovem daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Porque senão você pode fazer uma iatrogenia com jovem também. Agora, uma pessoa que já está se sentindo envelhecida, que já tem rugas, marcas de expressão, ela sempre tem que tratar. Porque, na verdade, uma ruga é uma marca de expressão, por que ela acontece? Por causa de uma hipertrofia de certos músculos da face. Os músculos da face trabalham muito diferente do músculo do braço, por exemplo, onde cada músculo tem uma fáscia que separa um músculo do outro. Na nossa face, a musculatura trabalha num sistema de agonismo-antagonismo. Então, se eu uso muito musculatura de uma certa região, a outra musculatura de outro terço da face não vai ser usada. E esse que é o maior problema. Então, qual é a musculatura que as pessoas usam mais? Aquela localizada no terço inferior da face. Então, se você estiver atrasado, estiver distraído, muitas vezes você está apertando o dente, rangendo dentes e não está percebendo. Então, você está criando uma hiperatividade desses músculos que faz com que a sua musculatura do terço médio, por exemplo, não funcione. Ela para. Porque você está usando muito a musculatura do terço inferior. A partir do momento que você não usa a musculatura do terço médio, a musculatura do terço superior passa a ser mais requisitada. Daí que vem as rugas no frontal, na glabela e assim por diante. Por isso que é importante que o profissional que vai fazer os procedimentos de harmonização orofacial tenha esse conhecimento.
É complexo, porque não é tão senão simples. ele vai trabalhar as áreas que estão com rugas, mas a causa do problema ele não está trabalhando. E esse é o maior problema da harmonização orofacial hoje, a falta de conhecimento de diagnóstico. Mas eu acho que está muito banalizado isso, né? Hoje em dia, antes as pessoas procuravam isso para rejuvenescimento, agora não. E na verdade você tem que tratar a saúde da musculatura do paciente, para ela entrar em equilíbrio e aí ter um efeito rejuvenescedor. E outro ponto importante são os preenchedores. Eu estava falando aqui, tem profissionais que ela viu na internet que usam 30 seringas, 35 seringas. Isso demonstra para mim uma falta total de conhecimento, porque essas seringas. Aí depois vai lá no retoque e põe mais umas 10, né? Vão causar as deformidades, os exageros e assim por diante. Não é tão simples, sabe né? O que vai acontecer, é bem complexo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer com esses produtos daqui a um tempo, né? Exatamente. Esses produtos, alguns deles são reabsorvíveis, absorvíveis pelo nosso corpo, como o ácido hialurônico, que nós temos esse ácido hialurônico formando, né, na composição da nossa pele. E tem outros materiais que infelizmente não são reabsorvíveis, são permanentes, e aí é o maior problema. Porque esses materiais vão pesar na pele do paciente, fazendo com que esse tegumento tenha uma queda, uma pitose, e muitas vezes eles não podem ser removidos. E aí qual seria a solução? Injetar mais material. Vai preenchendo, até ficar com o rosto enorme. Ficar com o rosto estufado, né, que a gente chama. Como se fosse e tem como reverter, tirar esses preenchedores? Então, muitas vezes essa remoção, ela leva a um procedimento cirúrgico. Você precisa localizar onde está o material, fazer uma incisão no rosto do paciente e ir em busca dele. Nossa. E pode ser que fique com alguma cicatriz ainda. Além da cicatriz, pode lesionar um nervo, você causar uma paralisia facial, então tem todo um perigo disso. Não, tem que ter muito cuidado, realmente tem que ter muito cuidado. Não é tão simples, né? Tem que ter cuidado, procurar um profissional e ir fazendo aos poucos, né, doutora? Sim, tudo que você faz muito exagerado, aliás, na vida inteira é assim. Na vida inteira. A vida da gente chama balança de escolhas. Tudo que você põe num prato, do outro lado você tem que pensar qual que é a consequência do que você está fazendo. Que eu vou ter se eu fizer um procedimento assim exagerado. Qual é a consequência? E vamos falar um pouco de laser também, que você também é especialista, né, no assunto. Bom, eu gosto muito, sou suspeita de falar do laser, porque tenho assim uma prática com infecções, né? Então, quando a gente atua na odontologia fazendo cirurgias, né, fazendo tratamento dentário, você sempre vai ter algumas infecções que você vai precisar combater. E o laser, com algumas técnicas específicas, eles conseguem ter um efeito para infecções assim, de uma efetividade absurda. Então, nós temos hoje um assunto que vem sendo muito estudado para laser terapia, que é a terapia fotodinâmica. Então, na odontologia, ela é muito usada para infecções e na medicina também usada para infecções, mas também para tumores, que é você causar apoptose numa célula que está em desequilíbrio, uma célula doente, né? E no nosso caso, a gente causa essa apoptose em células que invadiram o nosso corpo, como fungos, bactérias, vírus, protozoários. Você consegue provocar a morte desses micro-organismos 99% de efetividade. Então, às vezes, tem um resultado muito superior até do que do próprio antibiótico. Então, é uma terapia muito promissora. E as intercorrências de harmonização facial que eu recebo muito no consultório, como por exemplo, a pessoa vai fazer uma bichectomia e tem uma infecção que é difícil de você debelar, porque envolve assim, micro-organismos anaeróbicos, né, que não precisam de oxigênio. Então, tem usado muito a terapia fotodinâmica para essas infecções. E, às vezes, os preenchimentos podem causar algumas necroses. Não sei se vocês já viram, na internet tem muito, né, necrose de lado. Não, na internet a gente vê cada coisa. Teve até um caso aí de uma moça, há pouco tempo atrás, que era influencer, que perdeu os lábios. Então, para esse tipo de infecção secundária por procedimentos de harmonização orofacial, a gente usa muito laser
para combater essas iatrogenias, né? Doutora, a gente vai dar um rápido intervalo e a gente vai voltar já já com mais esse assunto, tá muito interessante, né? Tenho certeza que quem está assistindo está adorando. Eu quero falar sobre fios também. Sim, vamos falar de tudo, né? Não saiam daí. Esse recado é para você que sonha em adquirir a sua casa própria. Na Brasil Bens Consórcio, tudo isso está ao seu alcance, pagando a metade da parcela. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho, sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. Brasil Bens Consórcio, uma empresa multiplataforma. Faça agora mesmo a sua simulação. Apresento a vocês a Clínica de Estética Avançada Fabrícia Camacho, com atendimento nas cidades de Rio Claro, Limeira e São Paulo. Agende já a sua avaliação gratuita. Voltando com a Atual e Chique, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, estamos falando sobre estética e beleza. A nossa convidada, a doutora Ana Paula Tanco, especialista em harmonização facial. E agora, doutora, nós vamos falar sobre fios, que essa é a novidade, né? Eu acho que é assim, é do momento aí, né? Já passou aquela fase dos preenchedores, né? Tudo é uma fase, né? Sim. Agora acredito que está nessa fase dos fios, que é a beleza mais natural. Então, os fios, eles têm várias vantagens, eu diria assim. Primeiro, que eles conseguem reposicionar os tecidos da face que sofreram aquela pitose. É claro que esse efeito tração, ele dura pouco tempo. Por isso que esse procedimento você tem que repetir sempre. Ele dura quanto tempo? Então, esse efeito tração, em 3 meses, você perde aí quase 75% desse efeito. Só que se você repetir o procedimento frequentemente, vai conseguindo devolver à sua face aquela conformação mais antiga, mais original sua. Isso é uma grande vantagem, né? Outra vantagem dos fios, né, que você tem o efeito bioestimulador de colágeno. Porque o fio, ele tem umas garras, muitas vezes, são uns cones, como o fio silhuete, por exemplo, que o corpo vai tentar fagocitar e não vai conseguir. Não conseguindo, vai encapsular esse fio com colágeno. Então, esse efeito bioestimulador de colágeno é enorme no fio. Eu falo até que é melhor você colocar um fio, porque vai ter essa dupla ação, do que você fazer um bioestimulador de colágeno. E o bom é que ele não faz o volume, né? E outra vantagem, ele causa uma contratura na pele. A pele diminui de tamanho, que é um dos efeitos do envelhecimento, a pele aumentar de tamanho, né? Isso é muito triste, né? Porque a nossa face, ela vai derretendo, ela começa a envelhecer dos olhos e vai derretendo, dá aquele aspecto cansado, mas a pessoa fala, nossa, mas você tá cansada? Aí a resultante... E a pessoa não tá cansada, né? Isso que é o pior. Um aumento de volume dessa região, né? Pega a borda de mandíbula, papada, você pega uma mulher aí por volta de 60 anos, você olhando muitas vezes o perfil, emenda o rosto com o pescoço, fica uma coisa só. É muito desceu essa... Desce. A gente tem visto muito também lipo de papada, né? Acho que, nossa, todo mundo faz. Por causa disso. A papada tem esse componente de resultante quando o rosto sofre a pitose, porque o tecido para aqui. E tem um outro componente da papada, que é o cortisol, né? A gente tem um acúmulo de gordura na região, né, da papada e do abdômen, por causa do cortisol, que é um hormônio aí do estresse que a gente... Gente, não pode ficar estressado, às vezes ficar com barriga, abdômen. Mais pior. E os fios resolvem esse problema do pescoço também? Os fios são um forte aliado, né? É claro que o padrão ouro do pescoço, quando ele está desmoronado, é você fazer uma platismoplastia. Você entrar com um procedimento cirúrgico e fazer aquela costura. Como a gente faz aqui na abdominoplastia, é feito aqui no platisma também. Mas aí já tem uma cicatriz, né? Já vai dificultando. O melhor mesmo é prevenir. É prevenir. O fio, ele previne esse acúmulo. E o colágeno, né? Que a gente tanto quer, é o colágeno. A gente e essas mudanças de fio e
preenchimento, isso interferiu muito no mercado de cirurgia? Interferiu. Interferiu, né? Interferiu, porque assim, a partir do momento que os procedimentos minimamente invasivos da harmonização orofacial subiram de frequência, diminuiu, decresceu o número de cirurgias plásticas faciais. Ou pelo menos as pessoas já protelaram, deixaram mais para frente, né? Porque eu tive amigas que fizeram cirurgia de rosto com 35 anos. Sim, fizeram hoje em dia ninguém faz. 35. Era bem comum. Ninguém faz mais. Porque não tinha os preenchimentos, não tinha os fios. Não, isso é de quantos anos para cá, preenchimento de fio? O boom mesmo foi da década de 90 para frente. Tá. Na década de 90 surgiu a toxina botulínica aqui no Brasil, aí anos 2000 já entrou. E a evolução ela é constante, né? Sim, ela vem cada vez... Sim, a gente tem que se aperfeiçoar com as tecnologias novas. Né? O fio, quando surgiu, ele surgiu para você fazer sutura. Quando você imaginar que você ia reerguer esses cirúrgicos, né? Então foram aprimorando. A medicina toda assim, né? Tem uma evolução. O próprio antibiótico não foi descoberto sem querer. Uma descoberta. Foi uma evolução natural, né? Agora não falar então da estética dental também, né? Que tudo pra pessoa quer ficar bonita, tem que fazer tudo, né, Gabi? A Gabi já tem sorte, ela tem os dentes bonitos, tem cheio de colágeno ainda. Sim, a Gabi é jovem. Tá cheio de colágeno. Todo um potencial, mas a Gabi mesmo. Hoje ela já vai pensar em prevenir também no envelhecimento dental, que é um tema que ninguém fala. Exatamente. Quase ninguém da área odontológica não fala sabe de envelhecimento disso. dental, não fala isso. É que a gente vê as pessoas mais velhas com os dentes meio desgastados, né? Sim, o dente, se você não previne o envelhecimento dental, ele, além de desgastado, ele pode ficar amarelado. Isso é um outro problema, né? E a partir do momento que a gente vai envelhecendo, é natural que os nossos dentes vão amarelando, mas não podem ficar muito diferente da esclera do olho do paciente. Tem essa... Na harmonização facial, a gente fala que a gente tem que combinar a parte com o todo. Então, a cor do dente tem que combinar o branco do olho do paciente. As pessoas querem esses dentes branquíssimos, né? Por isso que às vezes a gente vê muitos jogadores de futebol com aquele dente. Só vê os dentes. Branco deca, né? Que a gente chama. O máximo e não combina, não é? Mas por que não combina? Não bate. É que não tá batendo com... esse é um detalhe. Tá harmonizado. Eu não sabia disso. Eu também não sabia. Porque o dentista também não sabe. Coloca lá a cor mais. Ele fala assim, que cor que você quer? Escolhe aí. Existe aí não é feita uma análise nada, a coloração, a tonificação existe cores do olho, do branco do olho? Sim, geralmente a referência é o branco do olho. Quando você vai escolher a cor da reabilitação dentária do paciente, seja para lente, seja para uma prótese total, né? Um protocolo sobre implantes, essa vai ser essa base. Sempre poder... essa referência, sempre. Porque, não sei se vocês já perceberam isso, o próprio Estênio Garcia, quando ele fez a troca dos dentes dele, parecia que o dente não cabia na boca. Dá a impressão que o dente ia ficar grande. Porque fizeram um dente que não combinava com o lábio do paciente. O nosso lábio superior, ele vai aumentando de comprimento conforme a idade passa. Então, se você vai reabilitar uma pessoa de 60, 70 anos, você não pode deixar o dente superior à vista inteiro. Isso não combina com a face do paciente. Ele realmente ficou bem estranho. A gente vê umas coisas bem estranhas mesmo. Né? Fica bem estranho. O ideal é você olhar para a pessoa e falar, nossa, como tá bonita, né? Mas o que será que alguma coisa não diferente? Não como tá estranho, né? Não como achar que aconteceu. Você olha só o dente e fala, nossa, que bonito. Na hora que você coloca no contexto facial, não combina. Fica estranho, né? Tem alguma coisa errada. E o próprio leigo é capaz de fazer essa leitura. Outra coisa importante, que a gente estava falando antes de começar o programa. No envelhecimento, muitas vezes o lábio inferior, ele cai também. Então a pessoa passa a falar mostrando o dente de baixo. E a harmonização orofacial consegue combater esse efeito, fazendo com que o lábio inferior se reposicione numa posição mais alta. Mas aí como que é feito isso? Com toxina botulínica. Com botox. Você consegue fazer essa adequação de lábios a dentes e muitas vezes de dentes a lábios, um bom reabilitador. Quando o dentista é bom, ele primeiro estuda o posicionamento labial do paciente, a partir daí
ele faz a reabilitação dentária. É muito importante. Mas o ideal também é, assim, ao profissional, ele saber de várias técnicas, né? Porque você vai no profissional que sabe uma técnica, ele quer fazer só aquilo em você. Só o que ele entende. E às vezes não é a sua necessidade. Né? Vai oferecer só Às vezes eu vejo sabe. assim, harmonizadores orofaciais famosíssimos aí na internet, mas que não sabem adequar um sorriso ao lábio, por exemplo. Eu tive que estudar tudo, né? Vocês viram, eu estudei dentística, estudei ortodontia, estudei harmonização, tudo faz parte de uma curva de aprendizado. Infelizmente é assim. Quando começou toda essa parte de harmonização, eu queria aumentar meus lábios. Aí eu fui no cirurgião plástico, que era conhecido nosso. Ele falou assim, eu não vou aumentar seus lábios, porque não vai aparecer seus dentes, que são pequenos, vai ficar pior. E hoje em dia eu reparo muito isso nas pessoas. A gente vê as mulheres com aquele bocão, e você fala, cadê o dente? A pessoa nem ri mais, a pessoa nem sorri mais em foto. Quando a pessoa começa a chegar na casa dos 50 anos, por exemplo, ela fala assim para mim, olha, Ana Paula, antes eu gastava um batom a cada 3 meses, agora leva 1 ano, o batom tá lá, pela metade não gasta. Já sumiu lá. E aí a pessoa procura o quê? Um preenchimento labial. Só que muitas vezes o problema dela não é preencher os lábios, é que o lábio dela inverteu. Ele fez. Então ele virou para dentro. O mais interessante seria você inverter o lábio como ele era antes. E aí não é preenchimento que vai resolver. Não é preenchimento, é toxina botulínica. É com botox, olha isso. É um outro diagnóstico para aquilo. Outra visão. E às vezes a necessidade do paciente é só fazer a reinversão do lábio e não preencher. Aí você não pega um profissional qualificado, faz. E tem muitos profissionais da área de harmonização orofacial que não conhecem essas técnicas e condena quem conhece. Não, eles falam mal de uma técnica. Prefere não você estudar. sabe que dá certo. Eu, por exemplo, perdi emprego já por causa disso. Porque ensinava técnicas modernas de toxina botulínica e as pessoas que me empregavam não conheciam as técnicas. Eu já perdi até emprego. Em vez da pessoa querer aprender, fala assim, nossa, Ana Paula, um posto de conhecimento, quero aprender? Não, olha, melhor mandar embora. Não tirar pelo conhecimento que tem, né? É triste isso, mas é a realidade. É uma realidade, né? Não, é a importância de procurar um profissional qualificado, né? Eu parabenizo até porque assim, é difícil ter um profissional preocupado com todo esse conjunto de... E é um nicho de mercado que você desenvolveu. Não acreditar na internet, nos Instagrams, nos seguidores, né? Porque às vezes o profissional só sabe aquela técnica. Não é tão simples, né? Tem que ter uma... E uma coisa que pode dar algum problema também, não consegue resolver. Uma coisa que eu vejo é o profissional pensar no paciente hoje. E não pensar nele daqui a 20 anos. O que é melhor para esse paciente? Como vai ser o envelhecimento dele? Será que é melhor eu fazer isso? Mas e daqui a 20 anos, ele todo preenchido desse jeito, como que ele vai ficar? Esse que é o problema. Não é que ele só pensa no momento ali, de ficar bonito, né? E depois. Momento, e depois. Não é assim. Vai pensar que pode ser que aconteçam novas técnicas para resolver os problemas. Tem que acompanhar o paciente durante o processo de envelhecimento e o paciente ficar confiante naquele profissional. Falando, não, eu confio no que ela está falando. Não ficar mudando toda hora. Doutora Ana Paula, queria agradecer a sua presença, que nosso tempo já acabou, que a gente tinha assunto para fazer fluiu, os 3 podcasts, né? Obrigado. Para voltar a falar sobre essas novidades. Tem um assunto que a gente não falou, que a gente vai ter que falar ainda. Olha, agradeço muito o convite, a participação de vocês. Obrigada. E assim, parabenizar todas as mulheres pelo dia de hoje. E aos homens que são tão importantes na nossa vida. Obrigado e parabéns para vocês. Obrigada. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est O pas. Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.